Amém? Salmos de número 137 diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. O verso 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Agora vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, o verso 33. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, Jesus dizendo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Antes de vocês assentarem, levante as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, neste momento eu quero pedir perdão a Ti, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Pedir, Pai, perdão a Ti pelo bem que eu poderia ter feito e não fiz. E quero também pedir a Ti sobre a minha vida a Tua misericórdia. Porque, Pai, é uma honra, é um privilégio de poder estar aqui, tendo esta rica oportunidade de falar a Tua palavra, Pai, para a Tua igreja, para a noiva do Cordeiro. E eu digo a Ti, mais uma vez, que nada sei e nada posso, e eu preciso, Pai, totalmente do Senhor nesta noite. E eu costumo dizer, mas verdadeiramente hoje, muito mais dependente de Ti do que das outras vezes. Meu Deus, se o Senhor pela Tua misericórdia nos usar, a glória, o louvor, a exaltação é do Senhor. Vai agora, Senhor, repreendendo agora todo o mal, toda a seta inflamada do maligno, e abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra. E eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo possa colocar em ordem aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nesta noite é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu louvo, engrandeço e exalto a Deus pela sua misericórdia nas nossas vidas. Porque nós não somos dignos de nada, mas nós temos um Pai. E esse Pai está, como diz a palavra do Senhor, trabalhando por nós. E nós estamos debaixo de um chamado e debaixo de uma promessa. Quando eu digo nós, é toda a igreja, todos que estão aqui têm um chamado. E a nossa irmã Natália, ela já falou aqui um pouco que a mensagem vai nos trazer nesta noite. Que muitas vezes, como as aflições têm nos tomado quase todo o tempo, e muitas vezes nós desanimamos, e até imaginamos e queremos parar do chamado que Deus tem na nossa vida. Mas nós não fomos chamados para recuar. A palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós não fomos chamados para isso. Mas também o Senhor Jesus já nos havia advertido que nele nós teríamos paz, mas no mundo nós teríamos aflições. E o Salmo 137 já inicia assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nós sabemos que pela palavra do Senhor, o povo judeu, ele foi levado cativo por 3 vezes. E esse cativeiro aqui, foi o cativeiro que Nabucodonosor levou para a Babilônia, o povo judeu. E eles não estavam abandonados, porque Deus usou o profeta Jeremias para dizer. E Jeremias falou a todo tempo, profetizando e falando,
que o povo seria levado cativo. Mas eles estavam, ainda sendo levado cativo, estava debaixo de uma promessa. Porque Jeremias disse: aonde o Senhor vos levar, vocês ficarão lá por 70 anos. Construí casas e vivei em paz, porque lá o Senhor cuidará de vós também. Aleluia! E é assim na nossa vida, nós estamos debaixo de uma promessa. E muitas vezes nós até pensamos e choramos em muitos momentos da nossa vida questionando por que isso nos ocorre, por que isso nos está afadigando, porque Deus fez uma promessa para a nossa vida. Mas quando nós olhamos tudo parecendo o contrário àquilo que Deus disse. Mas Deus nunca nos abandonou, Deus sabe trabalhar conosco. A palavra do Senhor diz ali que quando eles sentaram junto aos rios da Babilônia, eles choravam. Eles choravam e estavam lembrando de Sião. E o Senhor trouxe no nosso entendimento muitas vezes que é necessário o Senhor nos mudar ou tirar alguma coisa para que nós venhamos a sentir falta, para que nós venhamos a sentir saudade, porque muitas vezes o Senhor entrega tantas bênçãos na nossa vida e nós não valorizamos. E o povo de Israel, o povo judeu, eles tinham lá Sião, mas eles não reconheciam o Deus de Israel. E era preciso que eles vissem a mão forte a qual o Senhor nosso Deus os tinha chamado. Aí, quando eles foram levados cativos, aí eles lembraram de Sião e estavam chorando. E como diz ainda o verso 2, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles ali agora então já sem esperança, eles ali já estavam querendo parar. E pendurar a harpas, pendurar a chuteira, você sabe muito bem o que é encerrar a carreira, é parar. Mas ali, quando eles falaram assim, olha, e nela nós penduramos as nossas harpas, nós não vamos mais entoar cânticos ao Senhor, nós não vamos falar mais a palavra do Senhor, nós vamos ficar quietos e só chorando aqui e lamentando ter saído de Sião. Mas aí, Deus usa pessoas do mundo, ou pessoas que os levaram cativo, para pedirem a eles, verso 3, porquanto aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Eles já estavam parando, eles já estavam desanimados, penduraram a sua chuteira. E assim sou eu e você. Esta palavra ela é mais para mim, porque Deus ele fala. Muitas vezes a gente quer que Deus use um profeta, mas a palavra que mais fala conosco é esta palavra. Se Deus está calado na minha vida, é porque eu não estou abrindo esta palavra. Se Deus está calado, não está te falando, é porque você também não está abrindo esta palavra. Porque quando nós abrimos, ela é a boca de Deus falando conosco. E aqui nós vemos que na minha vida e na tua vida, você vê que você tem que entoar canções de alegria para alegrar o coração de alguém, muitas vezes o seu coração partido. Você tem que orar para que Deus cure alguém, se tem alguém da sua família que Deus não curou. Você muitas vezes pode estar doente, mas ainda profetizando em vidas, como foi com o profeta Eliseu. Ele no seu leito de enfermidade, como ele tem um chamado igual o meu, igual o seu, e nós não vamos recuar, na doença que ele havia de morrer, ele ainda estava profetizando a vitória de Israel. Eu e você não vamos desanimar, porque tem muitos à nossa volta. O mundo está esperando de mim e de você uma canção que alegre o coração dele. Uma palavra de vida, ainda que a nossa casa esteja uma luta tremenda, nós somos chamados para levar vida. Ainda que esteja algum problema que nos entristeça, nós temos que cantar canções de alegria, porque foi aquele que nos chamou, aleluia, para levar as boas novas. Eu e você não vamos parar, não pare. Esta palavra
é para quem está pensando em parar, é para quem está pensando em que as coisas não vão acontecer porque tem promessa, mas vê tudo o contrário. E aí os inimigos levaram o povo judeu cativo para a Babilônia, e lá os maltratava. A palavra fala que ele os maltratava, mas de repente eles vieram: canta-nos um cântico de Sião, nos alegre. E aí o povo respondeu: como entoaremos uma canção em terra estranha? Esse terra estranha, como nós vamos cantar aquilo que eu já disse, como nós vamos falar de bênção, de saúde, se tem muitas vezes enfermidade na nossa casa, ou se até mesmo nós estamos passando por isso. Como que eu vou te dar uma palavra de vitória, que se de repente até na minha vida eu não tenho visto isso? Isso eu estou dizendo para você não desanimar, porque Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na nossa vida, a não ser nós mesmos, quando nós paramos. Quando nós chegamos lá nos salgueiros e penduramos as nossas harpas. E quando nós calamos, porque Deus nos deu autoridade. Deus me deu e te deu autoridade. Ele não te chamou para ser um qualquer, não. Ele te chamou e te nomeou e te deu autoridade. E aí, quando nós somos chamados, aí as coisas começam a acontecer, as dificuldades começam a vir. Mas em nenhum momento Ele nos deixa, em nenhum momento o Senhor abandona os seus. Você pode ver que o profeta Jeremias, a palavra do Senhor diz que antes que eu fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que nasceste, eu te constituí e te dei por profeta às nações. Ele, por 3 vezes ou mais, ele quis desistir do chamado, porque ele falava e o povo não dava ouvido. E as coisas para Jeremias, é tanto que Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque nas lamentações ele ali só faz reclamações, mas é pela luta que ele passou, pela tribulação que ele passou. Mas uma coisa, ele estava certo do chamado dele. Ainda que ele pensou, aleluia, que está lá no verso, Jeremias 20, o verso 7 a seguir, diz assim: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, aqui uma das vezes que ele quis parar, aí ele disse assim: então disse eu, me lembrarei dele e não mais falarei, não me lembrarei dele e não mais falarei no seu nome, pois foi no meu coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Quando ele falou que não mais falava as palavras do Senhor, a própria palavra já veio como um fogo no coração dele. Então eu e você não fomos chamados para recuar. Quando eu e você falar para Deus assim: olha Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar. Aí ele vem com a palavra dele: eu te ajudo, eu te esforço. Aleluia. Quando você se sente o mais fraco, ele diz para mim e para você: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. E quando você diz: Senhor, eu não posso mais, eu me encontro agora numa fraqueza tremenda, ele diz para mim e para você: assim, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Deus não chamou ninguém forte, Ele chamou vasos igual a mim, igual a você. E você acha que é um vaso quebrado? É um vaso trincado? Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida.
Você pode ser um vaso trincado, quebrado e desanimado, mas ainda é vaso na mão do oleiro. Aleluia! Aleluia! Você é vaso. Aleluia! E o Senhor, Ele permite as coisas acontecerem na nossa vida para a gente reconhecer mesmo que o poderoso é Ele. O poder é dEle. Aleluia. Porque nenhum desses que se acharam tiveram vitórias ou alcançou alguma coisa. Mas só aqueles que de repente, quando vai João e Pedro ali no templo chamado Formosa, aquele coxo vai, ele estende a mão para lhe pedir uma esmola. Ele não disse assim, olha, eu tenho isso, eu vou te dar, não. Eu vou falar assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Mas aquilo que eu tenho e é o que você tem, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele falou somente aquilo que ele estava no coração. É o Espírito Santo de Deus que lhe deu a ousadia. E na minha vida e na tua só está faltando isso. Está doente? Jesus Cristo te dá saúde. Está passando por luta? Tenha bom ânimo. Os dias não são fáceis. Os dias são dias de purificação da igreja. Os dias são aquela palavra que tem falado sempre aqui, de Apocalipse 22, 10 e 11, que quem é limpo, limpe mais, e quem é sujo, se suje mais. É tempo agora que, eu vou abrir um parêntese, e vou dizer para vocês. Sábado passado, de agora fez 8 dias, estávamos distribuindo a marmita, a qual a igreja participa periodicamente, e na última marmita, nós fomos entregar para um mendigo. E ele ali recebeu, aceitou a oração e pedisse que orássemos por ele, porque ele era um desviado e precisava voltar para os caminhos do Senhor. E nós falamos que só dependia dele, porque a porta da graça ainda está aberta. E aí, quando nós despedimos dele, ele falou, orem por mim. E nós íamos entrar no carro, ele levantou a voz e disse, olha, Jesus está voltando, hein? Ele não estava pregando para nós, não. Porque fala e não vive, nós temos que viver aquilo que falamos. Mas ele disse uma verdade. Porque ele disse, olha, Jesus está voltando e eu estou percebendo pelo que está acontecendo. Eu falei, então, por que você não volta logo? Ele falou, eu vou voltar. Então, nós temos que ver que o tempo está resumido, o tempo está próximo. Se há 2000 anos ou mais, a própria palavra fala lá em Apocalipse que ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, porque sabe que são poucos os seus dias. Imagine agora, nós vemos que a treva antes atuava no oculto, mas não está nem no oculto mais. É na cara, é na frente. Mas a igreja foi chamada para avançar. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso que nós temos que entoar os cânticos de Sião e ministrar a palavra do Senhor, porque nós sabemos que o fim verdadeiramente está próximo. Então não desanime. Aleluia. Venha o que a palavra diz lá. Não precisa abrir, por favor. Que diz lá, em Jeremias 18, quando nós estivermos quebrado, desanimado, e quer ouvir a palavra de Deus, fala o que Deus falou com o profeta. Desce à casa do oleiro, e lá eu te farei, e te mostrarei as minhas palavras. E ali ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro quebrou. E ali ele observou aquilo e Deus viu isso ali. O vaso quebrou. Mas assim não posso eu fazer com a casa de Israel? Se o vaso quebrou, eu não posso pegar ele e fazer de novo conforme o que eu quero. Para a gente aprender a ser vaso conforme Deus quer, tem que ser na casa do oleiro. Tem que ser nas mãos do oleiro.
Não pela internet, não pelo YouTube, não pelo que você ouve lá. É porque você ouve aqui na casa do oleiro. Por isso que tem muitos estão desanimados. Porque ouve somente palavras de autoajuda. Nós temos sim uma palavra de autoajuda. É bom? É. Mas a maior e a melhor é a ajuda do alto. Aí sim. Essa me muda e me molda e me transforma. Aleluia. Porque eu vim aqui hoje trazer esta palavra. O pastor Rickson sabe. Foi pelo um chamado. Eu disse, tu me surpreendeu. Eu falei, mas eu não vou dizer não, eu vou dizer sim, por causa de um chamado. E a confiança naquele que chamou. Porque como diz a palavra do Senhor, lá quando ele fez a promessa para Abraão, e Abraão creu contra a esperança, porque sabia que poderoso era para cumprir aquele que fez a promessa. Deus te fez uma promessa, fez a mim também. Eu não largo mão dessa promessa. Não estou querendo me exaltar não, ainda sinto-me fraco, eu me sinto muitas vezes desanimado, mas eu estou agarrado numa promessa. Aleluia! Oh glória! E como diz Paulo falando aos filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o prêmio maior que está nos aguardando, que é aquele glorioso dia. No Salmo 137, quando eles estavam cativos ali, eles estavam sentindo saudades de Sião. E nós, crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos que sentir saudade da Sião celestial. Essa, sem conhecer, nós já temos que sentir saudade. Tem um hino que fala isso. Oh, que saudade eu tenho de ti, ó Sião. Cidade que ainda nem vi, mas o crente, ele é louco. Ele vive pela fé. Nós imaginamos, aleluia, essa Sião é maravilhosa. Lá não vai ter salgueiro, lá vai ter o Deus Todo-Poderoso. Vai ter Jesus Cristo que nós veremos Ele face a face. Aleluia. Aí, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Interessante que hoje eu tive a curiosidade de conhecer um pouco sobre salgueiros. Salgueiro, ou chorão, ou vime, ou vimeiro, são nomes populares dados a uma planta que ela chama salix. E tem, se formos falar assim, de salgueiro, tem 400 espécies. Mas interessante que a espécie que estava lá no rio era o chorão. Não é assim, diz os estudiosos. Eu estudei aqui no YouTube, né? Busquei o conhecimento, eu estou aprendendo isso na sexta-feira, buscar um conhecimento extra bíblico, mas dentro da Bíblia, amém? E aí eu vi, o salgueiro é chorão. Interessante que ele é muito lindo, ele pode ser usado como ornamento ou também como madeira, mas é muito bonito, ele desce como se fossem umas gotas. E aí o povo assentou lá debaixo do salgueiro chorão para chorar, para lamentar. Diz aí o verso 3, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Verso 4. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Essa é a parte da palavra que mais ardeu no meu coração. Eu tenho que voltar a repetir. Você foi chamado, você foi escolhido. Eu gosto de usar o plural, o nós. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Sabe? Nós somos chamados para ir aonde está a tristeza, levar a alegria. Aonde está a opressão, levar a liberdade.
Aonde está a morte, nós somos chamados para levar a vida. E eu já disse aqui, mesmo que na nossa vida não esteja tudo isso que nós estamos orando, mas nós somos chamados para isso. Todos os profetas, eles tiveram o seu chamado. Eles tiveram suas dificuldades. E nós não seremos diferentes, porque nós vamos para o mesmo lugar, para o mesmo céu. E o nosso Deus, Ele é o mesmo. Então não vamos desanimar, não deixe nada te desanimar. Não é o cativeiro que vai nos fazer parar, porque quem nos levou cativo, de hora está precisando de nós. Sabe, você entende muitas vezes que aquele que te afrontou, que te caluniou, que não foi nem ele, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados, é contra potestade, é contra hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, as quais influenciam pessoas e usam pessoas para nos machucar, para nos caluniar. Mas não é contra elas, nós vamos contra os principados. E Deus nos deu a autoridade para vencê-los no nome de Jesus. Então, aquele que te machucou, que te magoou, que te feriu, te caluniou, vai pedir você que cante para ele. Recite um versículo bíblico, ou pregue uma mensagem para ele, ou faça uma oração, ou cante uma canção que o alegre. Porque Deus nos chamou para tirar essas pessoas também do cativeiro. Aleluia. E a palavra do Senhor, o que nós estamos falando aqui, uma parte aqui que é física, que ela é secular. Mas o principal aqui é espiritual. Porque Jesus falou assim, quando ele venceu ali na cruz, ele levou cativo o cativeiro. Aleluia. Então muitos de nós éramos servos, escravos, estávamos sendo no cativeiro de Satanás, mas Jesus veio e nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele usou alguém para entoar os cânticos de Sião, usou alguém para falar a palavra que veio de Sião, porque do judeu é que vem a salvação. Aleluia. E nós não vamos calar e não vamos parar. Chegou dias de que o Senhor tem sempre animado e alertado a sua igreja, através da sua palavra. Porque Ele não nos enganou, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos só, eu e você não estamos só. Ele nunca nos abandonou. Ainda que ele diz na sua palavra em Jeremias, por um breve momento eu te deixei. Mas é aquele breve momento onde ele fica só nos observando. Mas ele fala assim, mais brevemente, de novo, eu te atraí a mim com cordas de amor. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, que não nos entregou como presa aos nossos inimigos, ainda que ele usou nas três vezes que eles foram levados cativo, foi para aprimorá-los, para que eles conhecessem quem era o Deus que os tirou daquelas nações, daquelas 7 nações do eu. O Eveu, o Eteu, o Gigazeu, o Jebuseu, o Cananeu. São 7, todos eu. Mas ele disse, eu sou o que sou. E foi Ele que libertou esse povo. Foi Ele que nos libertou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Quando você pensar em parar, lembra da mensagem da cruz. Lembra do Calvário. Lembra o sofrimento. Lembra o que Ele passou. Em nenhum momento Ele pensou em desistir. Ele só disse em um momento, Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Ele não estava correndo. Ele disse, mas faça conforme a tua vontade. E quando estiver passando por dificuldade, só ore assim, Senhor, faça em mim, cumpra em mim a tua vontade. Porque a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável.
E muitas vezes nós queremos o que nós queremos. E quantas vezes isso foi pregado aqui? Eu não estou pregando como certinho. Estou pregando o que eu já ouvi aqui. Realmente, muitas vezes a gente quer coisas. E quando quer, Deus até deixa. Eu posso te contar uma história bíblica, que é de Balaão. Balaão sabia, e ele era um profeta verdadeiro do Senhor, ele conhecia os oráculos de Deus, e Deus falava com ele. Aí um rei chamou ele para que fosse amaldiçoar o povo, porque ele via que o povo já estava vencendo todos, e ele seria o próximo. Ele chamou Balaão, Balaão foi e consultou ao Senhor, e Deus disse, não vá. E Balaão não foi, e voltou. Só que depois o rei mandou príncipe e mais dinheiro para o profeta. Aí o profeta, em vez de falar, não, Deus já disse não, mas ele queria ir por causa das riquezas. E ele foi lá consultar a Deus de novo. Senhor, Balaque mandou eu agora dinheiro, isso. Senhor, eu vou. Eu imagino, eu entendo a forma que Deus disse. Quer ir, então vai. Mas aí ele teve Deus como seu inimigo, seu opositor. Deus já tinha falado não. Aí, mas eu quero, eu gostei, eu vou. Então vai. E aí aonde que Deus só não matou o profeta naquele momento por causa de uma mula, por causa de uma jumenta que falou. Muitas vezes tem jumentas e jumento falando conosco, mas eu quero. Aí os nossos ouvidos não escutam mais. Eles escutam, mas não ouvem. Entendeu? Porque tem diferença em escutar e ouvir. Ouvir é pôr em prática. Escutar, tudo isso, todo mundo escuta e qualquer barulho. Mas pôr em prática é quando ouviu mesmo. E deu crédito à palavra. Então Balaão, ele pagou o preço. Porque ele quis, não o que Deus queria para ele. E nós temos que orar. Nós temos um chamado, eu só vou pregar em cima disso. É de pessoas que estavam desanimadas do seu chamado. Estavam desanimadas da promessa que Deus falou contigo um dia. E aí você vê tudo o contrário, nada está acontecendo. E aí você começa a falar o que foi falado no Salmo 137. Sentamos e choramos, nos lembrando de Sião, porque Deus tinha promessas maravilhosas para o povo judeu. Era morar e viver numa terra onde mana leite e mel, aonde eles viveriam em paz. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Porque a promessa que Deus usou, o profeta Jeremias, para dizer assim, eles levarão vocês cativos, mas depois eu vou trazer vocês para o vosso lugar, e de lá ninguém mais os poderá tirar. Aleluia! E se quiser conhecer um pouquinho de história, em 1964, se não me engano, 14 de março de 1964, ou 48, foi criado o Estado de Israel, para cumprir o que diz no profeta Isaías, que diz assim, sem antes sentir dores de parto, gerou filhos. Aí Deus ainda fala assim, pode nascer uma nação num só dia, pois Sião já esteve de parto e já gerou os seus filhos. Foi formado, inclusive teve um brasileiro que assinou lá, o voto Minerva, né, querido advogado, doutores, o voto Minerva lá, criando o Estado de Israel. E agora ninguém tira Israel de lá, porque a promessa que Deus falou, Ele cumpre. Aleluia. É para os nossos dias, é contemporâneo, para que você não pense que foi só no passado. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida o que Ele tem prometido, o que Ele tem falado. Mas nós não podemos desistir do chamado e da carreira a qual nos está sendo proposta pelo Senhor. Aleluia. E já para encerrar, eu gostaria de convidar os adoradores. Hoje vai ser um pouquinho diferente, 1 e 2.
convidá-los, sim. Pode ser a canção Jó, não é? Jó. Porque os dias são dias difíceis e nós não vamos parar. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas gostaria de convidá-los a ouvir duas canções, uma mecânica e a outra por esse povo abençoadíssimo do Senhor. A mecânica não é desprezando eles não, que não tem coisa melhor do que ao vivo, mas é porque eu trouxe para eles na última hora e era impossível eles executarem. E esta primeira, Samuel, esta primeira, você sentado mesmo, só medita nesta canção que o Samuel vai colocar no fundo musical aqui, porque você não está só. Eu não estou só. Eu tenho um pai. E esse pai, ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de você. Como diz em Zacarias 2:8, ele tem tanto ciúme que se tocar em ti e tocar em mim, está tocando na menina dos olhos dele. Viu? A última parte. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Podem falar o que quiserem, não desanime, erga-te, porque já a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Amém? Só escute essa canção, por favor. Samuel.